conhecer e viver dias tão intensos e maravilhosos na minha vida. Pastor Gilson, meu Deus, é demais. Pastor Angélica, Pastor Antônio, Pastor Eliane, os outros pastores e pastoras, líderes, vocês são demais. Os meus olhos estão vendo algo que eu acredito que também é um sonho do nosso coração lá em São José dos Pinhais. Hoje nós não estamos num imóvel próprio, né? Nós pagamos um aluguel para um imóvel, num imóvel de 1.200 metros quadrados, é o lugar onde nós nos reunimos. E eu saio daqui, eu estava conversando com os meus primos, com o desejo de realmente conquistar algo, de realmente poder dizer: Senhor, com o seu favor nós vamos além dos nossos limites, além das nossas possibilidades. E vocês são um povo que realmente expressa tudo isso. E é tão gostoso poder estar perto desses irmãos de vocês, né? Cada um que a gente pôde dar um abraço, poder estar junto. Então é tão gostoso a gente poder servir. Eu louvo a Deus pelo pastor que eu tenho, pastor Odilon, meu discipulador, que através desse relacionamento, dessa ponte tão maravilhosa, me proporcionou nesses dias esse presente tão maravilhoso. Muito obrigado, gente. Eu estou muito feliz mesmo de poder viver isso em nome de Jesus. Amém? Estou com muita saudade da minha esposa. Aleluia. Amanhã o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Aleluia. Glória a Deus, né? Mas é tão gostoso, né, quando nós podemos fazer a obra de Deus dessa maneira. E hoje à noite eu quero poder, eu acredito que já existe dentro de você. Hoje à noite eu quero poder, em nome de Jesus, trazer algo que para nós tem se tornado realmente uma cultura. Eu quero falar para você hoje como desenvolver uma cultura de conquista. Como desenvolver uma cultura de conquista. Eu preciso então compreender algumas coisas. O que é cultura? É muito fácil. Você percebe que nós do Sul temos uma cultura. Vocês aqui no Rio têm uma cultura. O sotaque é diferente. Eu falo porta, você fala porta. Lá nós chamamos bolacha, vocês chamam biscoito. Por incrível que pareça, pastor, bolacha, Lá a gente vai no mercado comprar bolacha. No pacote está escrito biscoito, mas a gente vai comprar bolacha. Entendeu? Lá nós pedimos cachorro quente com 2 vinas. Vina? Aqui vocês, cachorro quente com 2 salsichas. Que isso, pastor? É verdade. É o único lugar no Brasil onde salsicha é chamada de vina. Vina. Mas isso é um contexto cultural, histórico de uma... Eu nem lembro se era Sadia ou Perdigão que produzia uma salsicha e o nome da salsicha era Vina. E ficou Vina. Ficou Vina. Por exemplo, né, lá nós gostamos de tomar um chimarrão. Né? Quantos conhecem o chimarrão? Ok? Aqui, com certeza, a grande maioria não toma um chimarrão. É mais chegado no suco, no refrigerante. No frio vocês tomam o quê? Um chazinho, é isso? Um café. Café de Deus, irmão. Na Santa Ceia lá no céu vai ter esse café maravilhoso, aleluia. Então existem culturas, não é assim? Existe comportamento, a comida é diferente, a forma de viver e conviver. O pessoal do Sul tem uma cultura um pouco mais fechada, já mudou bastante, devido ao quê? Faz frio, irmão, faz frio. O frio geralmente traz um encolhimento social. As pessoas acabam ficando mais retraídas com o frio. Lá, imagine num ponto de ônibus, 5:30 da manhã. Alguém já viu geada aqui? Geada, sabe o que é geada? Sabe? Quando o gramado amanhece branco de gelo. Você imagine qual é a vontade que a gente tem de conversar às 5:30 da manhã com a temperatura de menos 2 graus na tua orelha e no teu nariz. Dá vontade de conversar, irmão? Malemar, bom dia. O bom dia no frio você faz assim. O outro,
Não dá vontade de conversar, irmão. É uma questão cultural. Dizem, né? Hoje eu moro em São José dos Pinhais. É uma cidade grudada com Curitiba, região metropolitana. E é diferente de Curitiba. Eu fui morar em São José dos Pinhais e alguns diziam assim, não, é a mesma coisa que Curitiba. Não é. Cruzou a ponte, o Rio Iguaçu ali, você está numa outra região, numa outra cidade, com outros, uma outra forma de comportamento. Cultura envolve tudo isso, a língua, a forma de o que come, como come, o que chama. Então são coisas que envolvem, né, essa questão de cultura. E não existe, na minha opinião, na questão do Brasil, por exemplo, eu morei na região amazônica durante 2 anos, uma cultura totalmente diferente. Verdadeiro açaí com peixe, que coisa gostosa. Ui! Não, o açaí daqui é genérico, o açaí que veio para cá. Esse negócio de açaí com granola, com mel, com banana, para com isso. Verdadeiro açaí é aquele que você toma o açaí quando o abençoado desce do pé de açaizeiro, bate na máquina o caroço e sai o vinho do açaí. E aí você toma aquilo ali sem açúcar. É verdade. E come um peixe do ladinho ainda, irmão. Cultura. Que cara é essa, você? É uma cultura. A cultura, no Brasil principalmente, ela é diversificada. De norte a sul, de leste a oeste. Nós temos algumas igrejas, né, shalons aí no Brasil. A cultura, nós temos a igreja lá em Recife, em Pernambuco, diferente. Nós temos a igreja em Dourados, Mato Grosso do Sul, totalmente diferente. Nós temos a igreja em Porto Alegre, mas barbaridade, tchê. É uma cultura diferente. A forma, o comportamento, os valores, os conceitos. Mas existe uma base que na realidade eu acredito que é e determina uma boa cultura, que são os valores que, na minha opinião, são inegociáveis. Os valores do ser humano, da pessoa. A forma de falar, o que comer, a forma de vestir, né, ela pode ser diferente, mas o que não pode mudar, e eu acredito nisso, dentro de uma questão consciente do que é família, é ao ser humano. Mas, por exemplo, a cultura indígena é diferente, a cultura africana é diferente, até os valores de família mudam com relação à questão desse povo que expressa uma cultura. E no reino de Deus, eu acredito que existe uma cultura. Quantos creem que no reino de Deus existe uma cultura? Existe uma cultura no reino de Deus que está acima da nossa cultura, vamos dizer assim, propriamente dita como nacionalidade ou como nação. A cultura do reino está acima da cultura, né, do povo do Rio de Janeiro, do povo do Paraná. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, então eu passo a ser um cidadão do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus tem que entrar na minha vida. Amém? Porque então eu nasci de novo para essa cultura do reino. Muda a minha maneira de falar, muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de vestir, muda a minha maneira de comer, até a minha maneira de beber. Sim ou não? Porque na outra cultura a gente bebia da branquinha, não é? Só 2 dedinhos. Agora nós bebemos do vinho novo. Não é esse vinho que você está pensando, irmão. O vinho novo é o Espírito Santo. Nós bebemos agora da fonte da água da vida. Às vezes nós comíamos e tínhamos certos comportamentos. A cultura do reino, então, ela vem para mudar a nossa vida. E existe algo dentro da cultura do reino, que é exatamente essa cultura de conquista. Eu e você precisamos compreender que quando vivemos relacionamentos que transformam a nossa vida, que vivemos princípios e valores do reino, vai gerar em nós uma cultura de conquista. E eu estou diante de um povo, de uma geração que são e estão debaixo da cultura de conquista do reino dos céus. Há algo dentro de você que precisa explodir, irmão. Há algo dentro de você que precisa sair.
Há algo que o Espírito Santo tem gerado dentro de você, e é debaixo dessa cultura do reino que nós vamos então desenvolver esse espírito de conquista. Josué capítulo 14, se você pode abrir, Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, começa a divisão das terras. Josué agora começa a repartir as terras para aqueles líderes das tribos, das 12 tribos. E chega então o momento onde ele vai repartir, ele vai dar por herança aquilo que o Senhor havia dito que daria a eles depois de possuir a terra. Deixa eu falar algo para você. O lugar que você está hoje, esse enorme barracão, com certeza é fruto de uma visão de conquista da cultura do reino. Amém? Você acredita nisso? Eu espero que sim, porque daqui é para mais. Vamos lá então. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, diga assim, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, ou cidade de Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? A maioria de nós conhecemos essa história. A maioria de nós já ouvimos falar sobre Josué e Calebe. Sabemos o que aconteceu em Números 11, 12 e 13 a respeito de quando eles vão e sondam a terra, de tudo aquilo que aconteceu dentro do contexto quando eles voltam da terra com aquilo que a terra tinha de melhor. Chega um momento onde só Josué e Calebe se posicionam de acordo com a promessa de Deus, e os outros todos os outros líderes, eles na realidade rejeitam aquilo que Deus havia dito que iria acontecer. 45 anos depois, algo vai acontecer. E é depois de 45 anos que eu vejo o que existia na vida desse homem chamado Calebe. Uma cultura de conquista. Ele viveu durante 45 anos em uma circunstância a qual ele ainda não iria tomar posse daquilo que era dele. E o que fez com que esse homem permanecesse com uma cultura ou um espírito de conquista dentro dele?
O que fez Caleb durante 45 anos, depois de uma promessa, chegar diante do seu líder, chegar diante do seu discipulador de guerra, de reino, de batalha, e dizer: chegou a minha hora, chegou a minha vez. E eu quero dizer para você, querido, que eu não sei quanto tempo faz, mas está chegando a sua hora, está chegando a sua vez. Ou talvez para alguns vai começar, para daqui a algum tempo, e eu não sei quanto, você vai chegar para alguém, você vai chegar para o seu líder, você vai chegar para o seu pastor, para o seu discipulador, e você vai dizer: chegou a minha hora. Para uns está chegando, para outros está começando, para uns está no meio do caminho. A grande questão que vai definir se você vai ter aquilo que Deus prometeu para você é se dentro de você existe a cultura do reino e o espírito de conquista. Quantos querem a promessa de Deus se realizando na sua vida? Como eu vou desenvolver esse espírito de conquista? Primeira coisa, eu preciso saber o que Deus quer. Se eu não souber o que Deus quer, como então eu vou começar a viver de acordo com aquilo que Deus quer? Versículo 6, vamos lá então, o que diz no versículo 6: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você, para que eu tenha e continue na realidade desenvolvendo um espírito de conquista. Eu preciso saber o que Deus quer. Eu quero fazer essa pergunta para você: você sabe o que Deus quer de você? Você sabe o que Deus quer de você? O problema é que pessoas desistem porque nunca sabem aquilo que Deus quer, e ficam à procura, infelizmente, de outros meios ou em outros meios para descobrir o que Deus quer. Você nesses dias precisa descobrir o que Deus quer da sua vida. Não é simplesmente você fazer, mas o que Deus quer que você realmente, ou quem Deus quer que você seja. Deus quer que você tenha convicção do que Ele quer. Você tem convicção daquilo que Deus quer da sua vida? Você sabe o que Deus quer de você? Aonde Deus quer te levar? O que Ele quer fazer? Caleb, na realidade, ele disse o seguinte: eu tenho a convicção e a certeza do que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque ele tinha uma liderança que também tinha convicção daquilo que Deus queria da vida deles. O que foi que ele falou para Josué? Você lembra, lá atrás, que Deus usou um homem de Deus para falar a meu respeito e a seu respeito. Um homem de Deus. Quem era esse homem de Deus? Moisés. Moisés revelou a Caleb qual era o propósito que ele tinha sobre a vida dele e sobre a vida de Josué. Quando você tem um homem de Deus, uma mulher de Deus sobre a sua vida, você começa a descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Não quero dizer que nós não possamos ter uma conexão direta com Deus, mas o que eu percebo, e o que a gente tem dito aqui, que Deus usa a gente, para o quê? Para tratar da vida da gente. Deus usa a gente como agente para falar com a gente e mudar a vida da gente. Deus usou Moisés, ali está dizendo, você sabe, você lembra o que Deus falou através do que de Moisés? Uma liderança que também tem convicção de Deus, transmite àqueles que estão debaixo deles aquilo que Deus quer sobre a vida deles. E eu estou diante de líderes que sabem o que Deus quer. Só meia dúzia, tudo bem, queridos? Você sabe, você tem convicção. Por quê? Porque Deus fala com você. E então você vai ser um canal da revelação daquilo que Deus quer sobre a vida de quem? Dos seus liderados no grupo, dos seus discípulos. E aí eles vão começar a compreender
algo muito importante, sabendo o que Deus quer, eu e a minha liderança estamos juntos por aquilo que Deus quer. Você está entendendo? Nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo nessa cultura e espírito de conquista. De que maneira? Quando eu e minha liderança estamos juntos por aquilo que Deus quer. Não é por aquilo que a estrutura diz, não é por aquilo que uma apostila diz, não é por aquilo que talvez veio alguém e falou que lá é daquele jeito. Em nome de Jesus, eu creio que realmente sobre esta igreja existe uma liderança que sabe o que Deus quer. E quando você se une com essa liderança, você está desenvolvendo uma cultura de conquista. E recebe junto a mesma promessa. Diga assim: receber juntos a mesma promessa. Josué e Caleb, juntos, receberam a mesma promessa. Através de quem? Do seu líder, Moisés. Sabe o que acontece naquele dia? Eu acho algo maravilhoso. Os relacionamentos se uniram, construíram uma ponte para que fosse desenvolvido, para que fosse gerado o desejo de conquista. Moisés, Josué e Caleb, trabalhando, vivendo em função o quê? Da mesma coisa, do mesmo projeto, do mesmo propósito. Nós vamos entrar na terra, nós vamos conquistar a terra, o Senhor vai ser conosco. Quando você se une com a sua liderança e recebe a promessa, dentro de você começa a amadurecer e crescer o espírito de conquista. Diga assim para quem está do seu lado: nós estamos juntos nessa promessa. Qual é a promessa de Deus para essa igreja? Qual é a promessa de Deus para essa comunidade? Qual é a promessa de Deus para o seu grupo? Qual é a promessa de Deus para os seus discípulos? Qual é a promessa de Deus para a sua família? Qual é a promessa de Deus para os seus filhos? Saiba que Deus quer usar você para trazer à existência aquilo que Ele quer, para então trazer uma unidade. E juntos eu acredito que nós vamos. Juntos eu acredito que você pode. Juntos nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo. Isso desenvolve o espírito de conquista. Porque de repente, pode ser que venha um tempo para desanimar, pode ser que venha a tempestade, mas tem alguém do seu lado que sabe o que Deus quer. E quando você tem alguém do seu lado que sabe o que Deus quer, Ele vem e injeta você pelo poder da palavra e pela unção do Espírito Santo um ânimo. Lembra, em nome de Jesus, Eclesiastes capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Que o Espírito de Deus traga à sua memória o que dá esperança da promessa. Uau! Segunda coisa, para você desenvolver essa cultura de conquista, você precisa saber viver debaixo de direção. Jesus amado, saber viver debaixo de direção. Eu sei o que Deus quer, agora eu preciso de uma direção para viver aquilo que Deus quer. Vamos lá então, versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. O que ele fez? 45 anos antes, ele seguiu o que? Uma direção. Ele obedeceu. Tem gente que não conquista, por quê? Não sabe o que Deus quer. Vive com pessoas que nem sabem o que Deus quer, e depois que a revelação do propósito de Deus para a vida dele, não vai ter. Tem gente que na realidade não desenvolve um espírito de conquista, uma cultura de conquista, por quê? Não sabe viver debaixo de direção, não sabe obedecer, não sabe na realidade caminhar de acordo com aquilo que é dado. No quartel eu não servi nem para bucha de canhão, mas eu sei que no quartel, quantos aqui serviram ao quartel? Deixa eu ver, tem algo mais ou menos, era antigamente, em 1900 e éramos 6 mais ou menos, diz o seguinte: missão dada, fala para quem está do teu lado, missão dada, missão cumprida. Ah, não é bem assim não, eu não sinto de Deus, eu não tive a revelação, eu não senti nada, nem um arrepio, nem um calorzinho. Ei, você não precisa sentir para seguir direção. Se você tem alguém que está
vivendo o propósito de Deus, você vai saber viver debaixo de direção. Ele está dizendo: eu obedeci a Moisés lá atrás, quando ele me mandou espiar a terra. Você estava junto e mais uns 10. Mas há uma diferença. Ele sabia viver debaixo de direção, e sabia na realidade o propósito da direção. 2 sabiam viver debaixo de direção. 2 entendiam o propósito da direção. 10 até seguir a direção, mas não tinham o entendimento do propósito, não tinham a revelação do porquê da direção. Josué e Caleb, eles tinham a revelação da direção. Eles tinham que olhar a terra, eles tinham que sondar a terra. Em nome de Jesus, querido, sabe o que faz com que nós venhamos a permanecer com o espírito de conquista, com uma cultura de conquista? É que nós sabemos e temos entendimento do propósito, da direção que vem sobre a nossa vida. E Deus quer direcionar você para algo pelo qual a sua vida vai ser ativada, para algo muito maior do que aquilo que você já viveu hoje, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Saber viver debaixo de direção, não importa, e é tão interessante isso, não importa a idade, não importa se você tem 40, não importa se você tem 50, não importa, preste muita atenção, não importa se você tem 18, se você tem 15, não importa a idade. Quando eu sei viver debaixo de direção, essa direção que vem do propósito de Deus, não importa a idade, importa a autoridade sobre a minha vida. Ah não, eu já tenho uma experiência, eu já aquilo. Com 40 anos, Caleb recebeu uma direção. Durante 45 anos, Caleb continuou recebendo a direção de alguém que provavelmente era da mesma idade que ele, Josué. Não importa a idade, mas a autoridade que está sobre a minha vida. Você tem uma autoridade sobre a sua vida? Essa autoridade sobre a sua vida, se ela entende o propósito de Deus, ela vai dar uma direção segundo a vontade de Deus para a sua vida. Segue a direção com a revelação do propósito. Missão dada, missão cumprida. Sabe o que acontece? No mesmo versículo 7 ele diz assim: eu fui, cumpri a missão, olhei, e tem mais. Eu não só obedeci, mas também eu cumpri o propósito da missão. Eu voltei e trouxe o que? Um relatório, prestação de contas. Se você quer ter um espírito de conquista na sua vida, o que você vai precisar? Se tornar uma pessoa confiável para receber uma missão, para receber uma direção, prestar contas daquilo que foi pedido. A gente gosta disso, sim ou não? Não, vamos ser aqui, gente, papo aqui só. Corta agora a gravação. Quantos de nós tem prazer em prestar contas? Aí eu amo prestar conta. Dá relatório. Alguém aqui? Não, eu também não vou levantar a mão. Preencher aquele envelope, irmão, é bom? Ninguém fala amém? Fichinha. Não é assim? Nós não gostamos disso, mas espera aí. Me parece que Deus é um Deus que gosta de dar direção. Ele dá a direção, e com a direção vem a missão, vem o propósito, e Ele quer a prestação de contas. A minha opinião sobre aquilo que Adão e Eva viviam, no final do dia, o que Deus ia conversar, na virada do dia, o que Deus ia conversar com Adão e com Eva. Será que não seria uma prestação de contas? Adão, você foi lá ver o casal de leão. Adão, como é que está o jardim? Adão, como é que está isso? Nós não imaginamos na realidade, e não temos ideia de como seria a conversa, mas me parece que Deus havia colocado o homem no lugar ao qual Ele tinha feito. Então Ele gostaria que o homem fizesse o quê? Cuidasse. Certamente Deus conversava com Adão. E aí, Adão, como é que tá? Tá bem o jardim? Tá tudo legal aí? Você está cuidando bem? Pois é, tá legal, tá jóia. O dia, preste muita atenção, que infelizmente por causa de uma escolha errada, quando Deus falou: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Adão havia o quê?
fugido da direção. Adão havia o quê? Fugido do propósito. Adão, então, o quê? Ele na realidade ficou com medo de prestar contas porque havia quebrado um princípio. Quando eu e você desenvolvemos a cultura de conquista, eu e você podemos na realidade viver debaixo de direção. Não importa a idade, mas a autoridade que está sobre a minha vida. E você está debaixo de uma autoridade que pode dar direção para a sua vida. E o que vai acontecer quando você cumprir a missão? Deus na realidade está confirmando a promessa que vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado: não deixe de cumprir a missão, não deixe de seguir a direção. Terceira coisa importante, para que nós possamos ter e desenvolver e crescer nessa cultura de conquista, versículo 8 e versículo 9 diz assim: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, preste muita atenção, por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi o quê? Inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Para quem quer desenvolver, manter uma cultura de conquista dentro de si, fidelidade é a sua marca. Diga para quem está do teu lado: fidelidade é a sua marca. Muitos têm a mesma oportunidade, mas não aproveitam. Por quê? Porque só vêm os problemas. O que Caleb falou? Os meus irmãos israelitas, o que eles fizeram? Botaram medo no povo, mas eu não. Sabe, é mais ou menos assim. Chega os pastores e diz: nós vamos agora fazer algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós vamos comprar um terreno, nós vamos construir algo bem grande e tal. O Senhor tem os milhares para nós. E aí os Josués e os Caleb se levantam do lado deles: é isso, vamos! Mas de repente os irmãos: não sei não, esse pastor está muito animadinho. Não sei se é de Deus, eu acho que ele orou pouco. Está tão bom aqui, por que nós vamos sair daqui? Está tão pertinho da minha casa. Nós vamos agora ter que meter a mão no bolso para investir, para construir. Os irmãos começam a falar, começam a meter medo uns nos outros. Quem não tem espírito de conquista, na realidade tem o quê? Um sentimento de derrota, e começa a gerar dúvida e incredulidade nos outros. Ei, cuidado com quem está do teu lado. Não hoje à noite, é claro, aqui só tem gente com espírito de conquista. Ué? Que irmão você está alugando o seu ouvido para ouvir? Aqui diz que os irmãos israelitas, o que eles falaram lá em Números? Não, gente, não vamos não podemos. Nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Quem foi que tinha dito que eles eram como gafanhotos? E eles disseram mais: nós vamos ser devorados por eles. Mas Josué e Caleb, eu não lembro qual dos dois, se levanta e diz: eia! Diga para o irmão que está do teu lado: tem hora que tem que dizer eia. Mas está lidando com bicho, né? Se chegar alguém do teu lado dizendo: não sei não, você olha para ele: irmão, eia. Dentro de mim é um espírito de conquista. Sabe o que Josué e Caleb falaram? Se o Senhor é conosco, nós vamos possuir essa terra e vamos devorá-los no café da manhã, pãozinho com margarina, esses gigantes. Qual é o espírito e a cultura que existe dentro de você? Eia, você está no reino de Deus. Você está entendendo? Ah, pastor, mas eu não sei. Eu sou tão fraco. Eu não tenho possibilidades. Pois é exatamente, aleluia, daqueles que aparentemente não são, que o Senhor faz e traz à existência, aleluia, a realização das coisas mais incríveis. Uau! Quando você começa a desenvolver esse espírito de conquista, você aproveita a oportunidade que o Senhor te dá.
Você entende que aquele momento é para desenvolver algo muito maior do que existe dentro de você. Você entenda com muito temor no coração. Você não vai ouvir aqueles irmãos que ficam botando medo, que ficam colocando dúvida, que ficam na realidade gerando muito mais a incredulidade do que a possibilidade, mediante a palavra e a presença de Deus. Eu estou diante de uma geração de líderes que tem na sua vida, na sua mente, na sua boca, palavras de possibilidades. Você acredita nisso? Existem pessoas esperando que você possa se manifestar com o espírito de conquista, com a cultura de conquista, para trazer uma palavra de possibilidades. Eu creio nisso. É interessante que a fidelidade de Caleb faz com que ele possa realmente ter do Senhor a promessa de que ele iria chegar aonde Deus havia prometido. Mas nós temos que entender que existem aqueles que infelizmente vão contaminar outros com sua incredulidade. Tem gente que infelizmente não consegue conceber, deixar gerar dentro de si a promessa de Deus, e ele com a sua dúvida, com a sua incredulidade vai contaminando outros, e afastam os outros da realização, da missão, do propósito, do centro da vontade de Deus. Querido, talvez algumas vezes você sentiu isso. Talvez algumas vezes você, infelizmente, se deixou ser levado pela incredulidade, porque alguém disse da impossibilidade, porque alguém falou talvez de umas condições naturais que não eram favoráveis. Mas, querido, que os seus olhos sejam abertos, não para as condições naturais, mas para aquilo que é sobrenatural, para aquilo que vai além das possibilidades, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Você pode sim, em Deus. Você vai sim. Se o favor de Deus estiver na sua vida, só os fiéis têm direito à herança. Quantos fiéis nós temos aqui ao Senhor e à palavra? Uau, te prepara, que o gigante você vai comer no café da manhã com pãozinho e margarina. Você fica animado com isso? Pastor, você é muito animadinho hoje à noite. Queridos, eu aprendi a desenvolver um espírito de conquista. Por quê? Infelizmente eu era muito racional. Eu mensurava demais as coisas. Eu era calculista demais. E infelizmente eu duvidava daquilo que Deus havia dito que faria na minha vida. Mas a partir do momento que eu comecei a entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu comecei na realidade a andar com uma liderança que entende o propósito e libera o propósito de Deus para a minha vida. Eu comecei a caminhar com fidelidade, missão dada, missão cumprida. Eu comecei na realidade a compreender que o propósito de Deus para a minha vida é muito maior do que aquilo que eu posso enxergar ou ver com os meus olhos naturais. O que começou a acontecer? Meu Deus, eu arregacei as mangas e eu falei, disse a mim mesmo, eu estou aqui, Senhor. Qual é a missão? Hoje à noite talvez você vai ter que dizer, Senhor, eu estou aqui. Qual é a missão? Renova a minha mente, renova o meu entendimento, abra os meus olhos, me dê a mesma ou o mesmo Espírito que estava sobre Caleb, o Espírito Santo do Senhor. Amém? Uma outra coisa importante para desenvolver essa cultura de conquista, versículo 10 e versículo 11, diz o seguinte, versículo 10 e versículo 11, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Meu Deus, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Não me importa o tempo que passar, a promessa sempre vai estar dentro de mim. Quem desenvolve, quem tem esse espírito de conquista, pode passar o tempo, mas não passa a visão que Deus plantou no nosso coração. Eu não tenho pressa.
Nós seremos em São José dos Pinhais uma das 100 igrejas de 1000 pessoas que o pastor Odilon sonhou. Eu creio, porque é propósito de Deus. Ele é um homem de Deus e ele me deu uma missão de acordo com o propósito do Senhor. Pode levar o tempo que for, eu não tenho pressa. A promessa vai se cumprir. A visão que ele teve vai se cumprir na minha vida. Diga para quem está ao teu lado: sem pressa, você vai chegar lá. Meu Deus, vou chegar nos 45 só. Tem gente com 20, com 30 que fica paradinho. Tem uns jovens lá na igreja que graças a Deus já mudaram. Mas irmão, que desânimo. Uma juventude desanimada. Na hora do louvor, fala, que isso, irmão? Jovenzinho. Aí tem uns, a gente não tem pessoas assim da melhor idade lá, tantos. Nós temos alguns casais. Mas alguém aqui tem mais de 80 anos? Está aqui hoje alguém mais de 80 anos? Mais de 80. Irmão, eu me assustei agora. Não tem não, né? Levantou a mão, quanto tem não? Você não entendeu. Olha, uma jovem, que isso? Não. É a voz, não entendeu? Tem alguém com mais de 80? Alguém com mais de 70? Eu vou pegar vocês na curva agora. Tem alguém com mais de 60? Uma? Está chegando. Chegou. As duas bênçãos aqui. Aquela irmã ali é a matriarca, né? Aquela irmã, né? Me contaram a história. Foi a irmã que acreditou neles, né? Como é que é o nome dela? Ivani, irmã Ivani. Tem um espírito de Caleb na sua vida, não tem, minha irmã? Viu que ninguém viu. Meu Deus. Sonhou com aquilo que Deus havia plantado no coração. Os irmãos disseram não, né? Não foi? O que aconteceu? Os irmãos disseram: que isso? Vocês são loucos, vocês são doidos. Foi ou não foi? Meu Deus. Eu parei no quanto? 60, né? Entre 50 e 60, levanta a mão. Não, levanta mais alto. Meu Deus. Jesus, gente, vocês se preparem que agora vai fumegar pro lado de vocês. Entre os 40 e os 50, deixa eu ver, levanta a mão. Aqui. Nós vamos chegar. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Espera aí. Todo o pessoal abaixo dos 40 anos de idade, levanta a mão, deixa eu ver aí. Teve gente que não levantou a mão, não entendi. Esse negócio é uma alma, é um espírito penado, isso aqui é fantasma. Irmão, abaixo dos 40 anos, levanta a mão, pelo amor de Jesus, o resto do povo, abaixo de 40. Tudo abaixo de 40. Você tem 40, 39, 37, 38. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção. Essa igreja, aleluia, essa igreja, a maioria tem abaixo de 40 anos de idade. Preste atenção. Esta igreja é a primeira geração de milhares de pessoas. Esta igreja, você tem que entender isso, é a primeira geração de milhares de pessoas. A promessa de Deus sobre a vida de Caleb foi quando ele tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade. Era quase que se fosse o final da sua o quê? Geração. E toda aquela geração de Caleb e Josué ficou no deserto, morreu. 45 anos depois, existia uma outra geração. Eu quero dizer para você, querido, que quando nós vivemos a cultura de conquista, não importa o tempo, eu tenho que olhar daqui a 40 anos o que vai acontecer. Eu já tenho que saber que daqui a 40 anos eu vou estar com 80 anos de idade, e se Deus me permitir, Caleb disse o quê? Eu ainda estou aqui.
Você tem que imaginar que daqui 5 anos você ainda vai estar aqui, aonde? Cumprindo o propósito de Deus. Você ainda vai estar com a visão de Deus no seu coração. Por isso você precisa estar do lado de uma geração que tem esse desejo de conquista. Ele nunca esqueceu o que ele viveu. Ele nunca esqueceu de onde ele veio. Querido, em nome de Jesus, não esqueça Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não esqueça o dia dos pequenos começos. Não esqueçam aquilo que aconteceu quando a irmã Evania acreditou, quando os irmãos falaram que não. Não esqueça o primeiro dia que você pisou nesse lugar, que você entregou a sua vida para Jesus. Não esqueça o dia que você foi para o Vida Vitoriosa e Deus fez um rebuliço na sua vida. Não esqueça quando Deus falou que você seria um líder de grupo e iria multiplicar. Não esqueça o dia que Deus falou que você e sua casa, aleluia, seriam salvos e toda a sua casa seria abençoada. Não esqueça. Não esqueça. 45 anos depois, ele lembrava de tudo que havia acontecido. Em nome de Jesus, querido, não deixe a incredulidade gerar uma amnésia da promessa de Deus na sua vida. Não esqueça dos homens e mulheres que foram usados para que você pudesse hoje estar onde você está. Seja fiel, honre. Não esqueça. Eu não esqueço quando o meu pastor chegou naquela igrejinha pequenininha, 16 pessoas. E quando ele desmanchou na época o meu topete, o meu cabelo. Eu tinha, irmão, cabelo, por incrível que pareça. Eu não esqueço o dia que eu tirei uma foto com ele. A biblinha embaixo do braço, terninho e gravata. E ele olhou para mim e falou: um dia você vai ser um pastor. Nunca esqueça do que você viveu em Deus. É muito maior do que aquilo que você viveu sem Ele. Potencialize o que você viveu em Deus. Deixa isso queimar o seu coração. Eu tive muitas lutas e dificuldades e problemas, falei de tantos aqui, mas o que hoje arde no meu coração é o que eu vivo com Deus, é o que eu experimentei com Deus, é o que Deus fez através de homens segundo o seu coração na minha vida. Ele era alimentado pelo desejo de conquistar. Pode passar o tempo, mas não vai passar a visão e a promessa de Deus. Sempre um guerreiro. Ele disse o quê? Passou 45 anos, mas eu ainda tenho força. Ei, a maioria aqui, com todo respeito e temor no coração, você nem chegou nos 85 como Caleb. Por que você vai parar agora se existe uma eternidade pela frente? Tem gente desanimada. Tem gente que senta, irmão, berço esplêndido é só no hino nacional. É só no hino nacional, meu irmão. O reino de Deus é conquistado por esforço. O que foi que Deus falou para Josué em Josué capítulo 1? Esforça-te, esforça-te e tem muito bom ânimo, porque eu vou ser contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Diga para quem está do teu lado: esforço. Esforço. Sempre um guerreiro. Me dá uma espada, bota um gigante na minha frente. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Há 45 anos atrás, Moisés havia dito que lá tinha o quê? Os Enaquins, os gigantes. 45 anos depois, ainda tinha gigante. E ele falou: eu tenho a mesma força, o mesmo vigor, o mesmo ânimo para derrubar. Eu já sei o que me espera. Meu irmão, preste atenção. Durante 45 anos ele sabia qual era o inimigo que ele teria que enfrentar no dia que ele iria consumar a promessa de Deus na vida dele. 45 anos. Ele falou: eu sei o que eu vou enfrentar agora para possuir. Eu sei o que eu vou enfrentar agora para que a promessa se torne um fato real na minha vida. E eu não vou desistir. Diga para quem está do teu lado: não desista, guerreiro. Não desista, guerreira. Alguns aqui já sabem o inimigo que vai enfrentar ao voltar para casa. Você já sabe o inimigo, irmão. Se você já sabe, então não desanime.
Simplesmente deixe o espírito de conquista alimentar a sua vida. Ele não se importa com o tempo, com o que tem que enfrentar, porque está sempre preparado. Versículo 12, se você quer desenvolver esse espírito de conquista, você tem que compreender isso. Dê-me, pois, versículo 12, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Ele não se importa. Quem tem esse desejo de desenvolver uma cultura de conquista, não se importa com o que tem que enfrentar, porque está sempre preparado. Meu irmão, 85 anos, ele diz: me dá a região o quê? Montanhosa. Quem é que com 85 anos vai querer subir montanha e descer montanha? Ele não pediu a planície. Pastor, oh Deus, me dá uma coisinha fácil para conquistar, que sabe como é que é, né? A gente cansa rápido. 85 anos. Me dá a região montanhosa que Deus falou. Você imagine 45 anos ficar esperando para conquistar um lugar montanhoso. Eu fico com todo o temor no coração. É claro que não aconteceu. Vamos lá, povo. Com a bengalinha, usando a espada de bengala. Não. Eu fico imaginando aquele Caleb. Digo eu, Júnior, não está escrito na Bíblia. Eu vejo Caleb, cabelinho branco, provavelmente porte físico de um senhor de 80 anos, que viveu 85 anos, que viveu se esforçando e guerreando. Seu porte físico realmente bem preparado, segurando uma espada, meu Deus, ainda com uniforme de guerra, meu Deus, olhando para uma geração que não viu e não viveu aquilo que ele viveu naqueles dias da promessa de Deus sendo liberada na sua vida. Outra coisa importante, tem gente que vai ter que saber qual é a promessa de Deus que Ele está revelando para você hoje, porque ele vai precisar viver em função da promessa, do propósito de hoje com relação a essa igreja. Você está entendendo? É você que vai ser o homem de Deus e a mulher de Deus para falar do propósito e da direção que Deus está dando hoje. É você. Ele confia em você, ele acredita em você. Está lá o Caleb com a espadinha. Vamos possuir a terra, porque Deus está conosco. Lá vai aquele homem de 85 anos, alimentado pelo espírito de conquista, pela cultura do reino, subindo a montanha, e aquela geração junto com ele. Diga para quem está do teu lado: você é como Caleb. Ele sabia o que teria que enfrentar, gigantes. Ele sabia que com a presença de Deus ele conquistaria. Ele se move debaixo de autoridade. Estou chegando no final, versículo 13 e versículo 13 ao versículo 15. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje aquele lugar é dado por herança. Olha o que acontece: é dado como herança perpétua. O que é perpétuo? É para sempre. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus libera uma palavra, quando Deus dá uma promessa, quando Deus dá uma direção, ela não é circunstancial ou momentânea. Ela tem na realidade um potencial eterno. O que Deus falou sobre essa igreja não é circunstancial e momentâneo, é perpétuo. E como perpetua isso?
eu vou passando. Aquilo que existe em mim eu transfiro. A cultura de conquista que existe em mim eu passo para aqueles que estão à minha volta. O espírito de conquista que está dentro de mim precisa explodir. Vai trazer outros que viviam na incredulidade. E o mais lindo de tudo, ele se move debaixo de autoridade. Ele diz, ali diz, e Josué o abençoou. Meu Deus, nunca queira conquistar algo sem que haja manifestação da bênção de Deus. Preste muita atenção, através de um homem de Deus. Caleb seguiu Moisés, Caleb seguiu Josué. Caleb recebeu a bênção de Moisés, Caleb foi abençoado por Josué. Sem a bênção de uma autoridade não existe, com todo o temor no coração, não existe a possibilidade de uma promessa se tornar um fato real na nossa vida. Que isso, pastor? Parece uma coisa muito dependente do homem. Digo eu, tudo o que está acontecendo na minha vida hoje, um dia eu perdi quase tudo isso que eu estou vivendo hoje nesses dias, porque eu quis viver independente da bênção de um homem de Deus na minha vida. Quando eu cheguei para ele e falei, me abençoa, eu preciso da sua bênção, meu pastor. Deus te usou para falar quem eu seria, e eu preciso que você me abençoe, para que eu seja capacitado de poder chegar aonde Deus falou contigo que eu chegaria. Talvez o que você precise hoje é ir até aquele que tem autoridade de te abençoar e dizer, vai e conquista. Não queira conquistar na força do seu braço, eu tentei. Não queira realizar na força do seu braço, eu tentei. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos independentes, nós só conquistamos para nós. Ali diz, meu Deus, ali diz que ele foi abençoado e a terra foi dada para os seus descendentes. O que você está conquistando hoje não é só para você, é para aqueles que virão depois de você. Aí alguns dizem, pastor, mas é tão difícil para mim. Mas quando você tem a esperança e a expectativa de que não é só para você, 45 anos depois, ele falou, eu quero porque eu sei que é promessa, e eu não vou conquistar só para mim. Eu vivi 45 anos para ver os meus filhos vivendo debaixo da promessa que foi para a minha vida. Querido, quando você cria uma expectativa de ser um canal de bênção e da realização e da materialização da promessa de Deus na vida de pessoas, você tem um sentido maior de ser um conquistador. Quantos gostam daqueles filmes, né? Coração Valente, quantos assistiram Coração Valente? Gladiador. Filmes que nos inspiram, pessoas que tinham um ideal, não era para si, era para um povo, para uma nação. O ideal que temos só para nós não revela o reino e nem evidencia a cruz, porque ele não morreu por ele morreu por nós. O espírito de conquista fala de algo que não é para mim, é para nós, é para a geração. Sabe o que aconteceu ali? Diz que Caleb foi. Kiriat Arbas, cidade de Arbas, se tornou o quê? Hebron. O que significa Hebron? Unidade, um só. E ali diz que a terra teve paz. Oh, quando você tem um espírito de conquista, sabe o que vai acontecer? Quando a promessa de Deus se cumpre na sua vida, a paz que excede todo o entendimento toma conta daquilo que acontece. E houve paz. Prepara,
Tem gigantes? Tem. Tem região montanhosa? Tem. Tem irmãos que não acreditam? Tem. Tem incredulidade? Tem. Mas tem dentro de mim um espírito de conquista de acordo com a cultura do reino dos céus. Muitos anos atrás teve um filme, muitos anos, Desistir Nunca, Render-se Jamais. Hebreus 10:35 diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, nós prosseguimos para a conservação da nossa alma. Querido, em nome de Jesus, talvez nesses dias alguma coisa disse para você recuar, pois hoje à noite o Espírito do Senhor, Ele está dizendo: continue, avance. Há uma promessa de Deus dentro de você. Confie na promessa, persevere de acordo com a promessa, faça a vontade de Deus, tenha um espírito de fé. Por quê? Porque o covarde nunca começa, o desistente nunca termina, o vencedor nunca desistiu. E eu quero te chamar hoje à noite, em nome de Jesus. Não quer dizer que não vamos ter lutas, não quer dizer que às vezes não vamos ser feridos e machucados, mas eu não vou desistir, porque o maior exemplo daquele, aleluia, o maior exemplo que eu tenho é daquele que não desistiu. Ele carregou a cruz. E eu quero te convidar hoje à noite e dizer: Senhor, eu não vou desistir. Aonde você está, erga a sua mão e declare: eu não vou desistir, Senhor, eu vou continuar, eu vou permanecer. Existe uma promessa, existe uma palavra, existe o Espírito do Senhor sobre a minha vida. Eu não sei aonde o Senhor quer te levar, mas o espírito de conquista, a cultura do reino dos céus está na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Que este lugar hoje à noite, Senhor Deus, seja tomado pelo espírito de conquista. O reino dos céus é chegado, assim na terra como no céu, Senhor. Caleb foi para a batalha. Caleb teve tantas batalhas. Ele foi ferido em guerra, sim. Ele foi machucado em guerra, sim. Mas dentro dele existia uma promessa que o fazia continuar. Talvez você está ferido, talvez você está machucado, porque você está na guerra. Porque só é ferido e machucado quem está na guerra, quem está na batalha, quem quer mudança, quem quer transformação. Que a promessa de Deus alimente a sua vida para você ser sarado e curado. Espírito Santo de Deus, hoje à noite, Senhor, eu acredito que o Senhor está trazendo à existência uma cultura de conquista como nunca antes, ó Deus, sobre este lugar. Oh, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te convidar hoje à noite, rapidamente, a se posicionar onde você está. Se você quiser vir à frente, amém, glória a Deus. Você pode vir à frente ou ficar no seu lugar, mas hoje à noite você vai declarar: Senhor, eu quero viver a cultura do reino com espírito de conquista. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, diga como Caleb: eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. O Senhor me tem dado vida. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. O Senhor tem me dado vida. É para que a promessa se cumpra, é para que eu possa viver o propósito. Coragem, 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 coragem. Você ainda está aqui, oh Senhor.